dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Isaías, capítulo 54, versículos 2 e 3, que diz: Amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças. Esticas as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e os teus descendentes possuirão as nações e povoarão as cidades devastadas. Ao meditar sobre esses versículos, o Senhor me levou a refletir sobre esta ordem e também sobre a nossa condição em obediência para nos prepararmos para esse crescimento. Pois sabemos que toda promessa que o Senhor nos dá exige um tempo de preparação. Temos que saber aquilo que o Senhor preparou para nós, mas temos que ter a certeza de que estamos nos preparando para receber tudo o que nos foi dito. Quando Deus diz, amplia o lugar da tua tenda, Ele está falando, você está pronto para expandir a sua vida? Você está pronto para receber aquilo que o Senhor disse que faria? Esta palavra pode ser ignorada ou você pode começar a estender as estacas da tua habitação para as mudanças que virão, para que no momento em que Deus quiser agir, você esteja preparado, pronto para receber de Deus toda a sorte de bênçãos. Todo crescimento necessita de uma base, um edifício, uma cidade, uma planta, uma empresa, um casamento, um lar, uma criança, uma atitude em obediência, como vemos descrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 24 e 25, que diz: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Você consegue perceber que você é que se prepara para receber e que todo o crescimento prometido pelo Senhor não é de qualquer jeito? Tem que haver ordem, organização, direção, planejamento, estratégia e obediência. Pois o que adianta saber o que tem que fazer e continuar do mesmo jeito? Isso é menosprezar a voz do Senhor e achar que tudo tem que ser feito do seu jeito. Lembremos do episódio que Jesus chama os primeiros discípulos. Eles tinham acabado de vir de uma noite frustrante de pesca. Não tinham conseguido nada, estavam cansados e pensando sobre o próximo dia. Mas quando Jesus pede para entrar no barco, para falar à multidão, mesmo que estivessem fazendo a limpeza e preparando para o próximo dia, atenderam. E algo grandioso e extraordinário aconteceu. Jesus, após ter falado com a multidão, disse para eles voltarem às águas profundas e lançarem a rede para a pesca. Pela lógica e pela experiência, Pedro indagou Jesus, mas mesmo naquela condição, algo o impediu de crer? Não. E disse que pela palavra liberada, ele iria. Quantas vezes acontece a mesma coisa conosco? Estamos tão presos a rotinas, métodos, manias e passamos por dias decepcionantes, onde o esperado não veio. Mas onde Jesus está, não podemos esperar as mesmas coisas todos os dias, mas sim saber que para cada dia tem algo novo. A diferença está em ouvir a voz do Senhor e obedecer, mesmo diante do cansaço extremo. Mesmo diante da dúvida e da incredulidade, mesmo diante de sua experiência e de sua vivência, mesmo diante de tudo que sabe e daquilo que te ensinaram. Pois em Jesus tudo se faz novo, e a cada dia aprendemos que o esvaziar de nossos conceitos sempre será a base do nosso crescimento. Pois quando damos a liberdade e deixamos que as palavras de Jesus e sua presença façam parte de nós, nada mais continua do mesmo jeito. A cada dia, o Senhor faz vivermos milagres, mas para que haja crescimento, a mudança vem e nos transforma. Pois vemos Pedro voltando dessa grande pesca completamente transformado pela presença, mas foi sua fé que manifestou o milagre, mas a gratidão que gerou o arrependimento.
Pois, como aprendemos, o crescimento em um primeiro momento gera dor, mas algo necessário para que haja a estruturação correta para aguentar tudo que precisa ser edificado. Pedro sabia disso e mesmo na condição que estava, ouviu, obedeceu, foi e presenciou e vivenciou o milagre. Esse crescimento se dá quando deixamos de lado nossas crenças limitadoras e ouvimos Jesus e praticamos a sua palavra. Estendam-se as cortinas das tuas habitações, não impeças. Estica as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Você percebe que diante da ordem dada para o povo de Deus, e mesmo que tenha sido dito, aqui tem um princípio que não pode ser ignorado? Qual? Não o impeças. Você pode se perguntar: como posso impedir a minha tenda de se ampliar? Como posso impedir o crescimento do meu ministério? Como posso impedir de não crescer na minha vida em todas as áreas? Sendo que crescer é um desejo de todo ser humano. Todos querem ser bem-sucedidos em tudo que for fazer e esta é uma promessa de Deus para os seus filhos. Então você impede o crescimento quando você deixa de ouvir e praticar a voz do Senhor. Quando você fica adiando a sua oração, deixando de perseverar nos seus planos, duvidando que alguma coisa possa acontecer, limitando sua visão, murmurando, não indo aos cultos para praticar a comunhão, não sabendo esperar a hora de Deus, não lendo e meditando a palavra. Tudo isso impede o alargamento da sua tenda. Quando saímos da dependência de Deus e queremos agir por conta própria, deixamos de ouvir a voz do Senhor, ficamos desacreditados e não vemos o potencial que Deus colocou em nós. O crescimento é natural em toda a criação de Deus. Ele nos projetou para crescer. Se isto não está acontecendo em sua vida, talvez seja a hora de fazer uma reavaliação em seus conceitos e bases. Talvez nossa mente está bloqueando o agir de Deus em nossa vida. Pois o maior erro é achar que somos autossuficientes para chegar ao patamar daquele que nos criou. Por isso, observe o que está descrito no livro de Isaías, capítulo 30, versículo 1, sobre o filho da desobediência. Ai de vós, filhos rebeldes, diz o Senhor, que realizam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentar pecado sobre pecado. Você compreende que o não o impeças é uma colocação perfeita para não impedirmos o agir do Senhor em nossas vidas e nossa condição de obediência. Assim, vemos a ordem dada e estabelecida pelo Senhor a Josué, descrita no capítulo 1, versículos 7 e 9 do seu livro, que diz: apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando em obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afastes de tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te ordenei isso? Esforça-te e sê corajoso. Não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor, o teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Se não nos movemos para ir, ainda assim o Senhor continuará conosco, mas não haverá conquista. Mas a ordem é: cresça, amplie o lugar da tua tenda, alargue as cortinas, estique as cordas e firme bem as estacas. É tempo de crescer para receber tudo que o Senhor preparou para você neste dia chamado hoje. E este crescimento se dá em todas as áreas da sua vida. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado, Senhor, por este fôlego de vida. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de viver mais este dia diante da sua presença. Somos gratos pelo seu amor, gratos pelo seu cuidado, gratos porque o Senhor tem nos direcionado para poder viver as suas maravilhas. Muitas vezes, não da maneira, não do modo ou do jeito que nós pensávamos, mas tudo do seu jeito. E a ordem para este dia chamado hoje é: amplia o lugar da tua tenda. Não só ampliar de um modo territorial, mas também temos que pensar e também que o Senhor nos ajude a olhar e a ouvir atentamente. Olhar
e enxergar os lugares que temos que ir, ouvir atentamente tudo que se fala sobre este lugar e aí sim tomar posse daquilo que o Senhor nos deu e daquilo que o Senhor tem preparado para nós. E além disso, de ampliar o lugar da tenda, que estenda as cortinas das habitações, que nós não possamos impedir da manifestação do seu poder acontecer. Que possamos sim esticar as cordas, firmar bem as estacas, porque o Senhor nos dá o crescimento e nos proporciona neste dia a sua bênção. Muito obrigado. Que venha o seu reino, que estabeleça o seu querer, a sua graça e a sua vontade. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação. Não deixe faltar o pão na mesa deste teu filho, antes dê a abundância necessária para eles poderem viver e vivenciar tudo que o Senhor preparou. Muito obrigado. Assim nós consagramos este dia, nossas vidas, nossos sentidos, tudo diante do seu altar, para que o seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em tudo que fizermos. Muito obrigado. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Quem vos fala é o pastor Leandro Araújo de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.